Fala pessoal, tudo certo? Gente, dando continuidade à nossa série de Nest GraphQL, vamos para o nosso quarto episódio. No primeiro, eu dei uma abordagem inicial sobre GraphQL e Nest. No segundo, eu trouxe o Roger para falarmos sobre Nest em si. No terceiro, eu trouxe o Yuri e nós aplicamos uma primeira versão de dockerização da aplicação. E hoje nós vamos pegar o nosso módulo de usuário e vamos aplicar teste dentro do nosso serviço. E eu tenho dois desafios nessa aula, pelo menos com relação a grande parte da galera. O primeiro é fazer com que o pessoal entenda a importância do teste de software e por que ele é aplicado. E a segunda é mostrar propriamente dito, o teste de software dentro do Nest. Para isso, eu trago algumas reflexões que talvez ajudem a pensar com um pouco mais de carinho no teste de software. A gente não vai entrar em grandes detalhes conceituais, digamos assim. Eu tenho uma série que aborda com um pouco mais de calma o tema e alguns conceitos de teste, mas não é exatamente o objetivo desta aula de hoje. Aqui a gente vai ver muito mais na prática e aplicado em um cenário em específico. Mas, para tentar fazer vocês assistirem com mais carinho esse conteúdo, eu trago alguns pontos. Primeiro, vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês, de fato, passam codificando? Eu digo, gerando código. Estatísticas, e até mesmo nos livros do Bob Martin, ele traz que um bom desenvolvedor, ele passa 10% do seu tempo sentado à frente do computador, de fato, gerando código. Os outros 90%, ele vai passar lendo código. E onde é que entra essa leitura? Bom, obviamente tem muita coisa que a gente não vai escapar, mas muitas vezes é lendo código para validar alguma coisa que nós alteramos, para ver se ela continua funcionando. Quantas vezes vocês já ficaram com receio de fazer uma alteração num projeto de vocês, com medo de quebrar coisas que funcionam? E isso nos torna refém do nosso software, onde o software deveria estar, digamos, pronto para receber atualizações, porque o software ele nunca está 100% concluído, ele está sempre mutando, ele está sempre recebendo modificações, atualizações, e muitas vezes a gente para e pensa, bom, mas para aí, minha aplicação ela não vai conseguir receber essa atualização, por isso, ou, mas aí pode quebrar tal coisa, porque a gente acaba ficando refém da aplicação, e a gente coloca na aplicação o que a gente consegue. Claro que tem fatores arquiteturais envolvidos, enfim. Mas muitas vezes é simplesmente o medo de quebrar coisas que funcionam. O que, se nós tivéssemos uma suite de testes para nossa aplicação, uma cobertura de teste adequada, eu poderia fazer os ajustes, rodar os meus testes e ver se a minha aplicação continua funcionando. Por diversas vezes se vê também o seguinte cenário: eu recebo um bug do cliente. Nesse bug do cliente, ou assim, vamos pensar no seguinte, eu atendo com o meu SaaS aqui 20 empresas. Uma delas me reporta um bug, eu passo para o meu time, ou para um dev do meu time. Esse dev vai lá no código, identifica o bug reportado pelo meu cliente, que é lá da empresa X. Ele resolve simplesmente comentando 3 linhas de código. Tá? Foi lá, achou um ifzinho que tinha lá maroto, comentou aquele if e funcionou perfeitamente. Ele, mandou merge, foi para master, foi produção. Beleza? Acontece que
isso impacta todos os meus clientes, tá? Daqui a um mês, um outro cliente me diz: Ângelo, tô com um problema aqui, um bug, assim, assim, assim. Eu pego um desenvolvedor, eu sinalizo o bug e esse cara vai lá e corrige. Como que ele corrigiu? Avaliou o código e disse: cara, tinha um if comentado no meu código, no nosso código, que eu simplesmente descomentei ele e está resolvido o problema do cliente. Commit, push, master, produção. Certo? Está entregue, está feito. O que vai acontecer? Passou 2 meses. O meu outro cliente, o cliente X, o primeiro que tinha reportado o bug, o cliente entra em contato, puto da cara, e vai dizer: pô, o que está acontecendo? Mesmo o bug que tinha 2 meses atrás, ele voltou a aparecer para mim. Porra, já tinha sinalizado isso, já estava corrigido, voltou. Por quê? Porque um dev corrigiu aquilo comentando um if, o outro tinha detectado um outro bug, que era por ter comentado o if, e descomentou o if. Então voltou o bug. Então é aquele bug recorrente, e ele está voltando para o meu cliente. Então, se o primeiro caso, o primeiro atendimento, vamos considerar que o meu dev tivesse comentado o if e criado um teste que validasse esse problema reportado pelo usuário, bom, eu teria um teste que, quando o meu segundo dev fosse descomentar esse if e criar um teste com a solução, ele ia ver o quê? Bom, eu resolvi um problema, mas eu reativei um outro problema. Então, peraí, não é só isso. Eu vou ter que tratar melhor esse código para que eu não quebre a aplicação. É só alguns casos, tá? Que envolvem teste de software para a gente pensar, para a gente refletir. Certo? O que a gente vai falar aqui, gente? Acho até que já falei demais. Na prática, a gente vai tentar seguir, tem alguns princípios chamados princípios FIRST. A gente fala, hoje está bem na moda a gente falar em Solid, CQRS. Hoje está bem na moda a gente falar em Solid, e aí tem os princípios do Solid. A gente também tem princípios aqui para criar testes unitários. A gente tem os princípios FIRST. Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas só para a gente dar uma passadinha rápida. Nós temos uma representação de cada letra, e aí o F vem de fast. Então o nosso teste tem que ser rápido o suficiente para que eu não tenha que pensar em testar ou agendar um teste. Né? Tem que ser rápido, ele não tem que impactar no nosso desenvolvimento, a execução do teste. Ele tem que ser independente, então aí a gente já contempla o I do first. Independente quer dizer o quê? Não interessa a ordem dos testes. Se eu tenho um arquivo com 30 testes, um teste não pode, de forma alguma, depender ou ser impactado por outro teste. Então eles têm que estar isolados, independentes, não usar variáveis compartilhadas que possam impactar no resultado do nosso teste. Depois, nós temos o R de repeatable, que a gente costuma chamar de determinístico. E no ser determinístico, eu quero dizer que se eu executar esse teste 100 vezes, 100 vezes ele tem que passar ou 100 vezes ele tem que falhar. Ele tem que retornar sempre o mesmo resultado, por isso determinístico. Isso, em teste unitário, nos sinaliza que eu tenho que não ter influências externas. Exemplo, estou criando um teste aqui e esse teste ele vai buscar um CEP, a partir de um CEP vai trazer os dados lá de endereço para os correios, para popular alguns campos. Cara, e se a API lá que faz o via CEP da vida estiver fora do ar, ou tenha sofrido alguma atualização, isso não pode impactar a minha aplicação. Ou mais simples que isso, meu banco. A minha aplicação aqui, o meu service, ele faz uma consulta no banco.
para buscar algum registro. E se o banco estiver fora? Eu não posso depender disso. Se for assim, minha aplicação não vai, o meu teste não vai retornar sempre o mesmo resultado. Entenderam? Então, determinístico, ele vai nos remeter a trabalhar com os mocks, que a gente chama. Onde, quando eu tiver coisas externas afetando o meu teste, eu vou mocar e vou considerar um retorno sempre X para aquela consulta. Então, se eu vou consultar um banco, ou eu vou tentar persistir um dado num banco que está fora do contexto do meu teste, eu vou considerar sempre que ele foi persistido. Se eu estiver fazendo uma consulta, eu vou considerar que sempre ela retorna um determinado valor. E aí eu vou usar aquele valor se eu precisar, certo? Aí entra nessa proposta de o nosso teste ser determinístico, certo? Contemplamos o R, né, que é o repeatable. Depois, o S bem simples, que é de self-validation, ou seja, auto-validado, ou auto-validação, que não pode deixar, sinaliza que nosso teste ele não pode nos dar margem à interpretação. Então, que ele seja bem simples de avaliar. É ou passou ou não passou. Porque senão eu poderia criar códigos dentro que não envolvam bibliotecas de teste para fazer teste. Mas, com as bibliotecas, eu tenho sempre esse retorno. Passou ou não passou, passou ou não passou. Então, eles são sempre auto-validados quando a gente usa uma lib de teste. E depois, a nossa última letra, que é o timely, ele nos remete ao tempo de desenvolvimento do teste. Ele tem que ser desenvolvido no tempo certo. É isso que ele nos sinaliza. E o tempo certo, ele normalmente é antes da nossa aplicação ir para a produção. O quanto antes possível. Se puder aí, indo lá para o lado do TDD, antes de desenvolver a feature. Tá? Então esses são 5 princípios de desenvolvimento de testes unitários que, de certa forma, embasam um pouco do que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente vai abordar aqui? A gente vai usar, nesse primeiro momento, Jest. A gente não vai chegar a usar Supertest ainda. Nós vamos trabalhar com teste unitário dentro da nossa service e eu vou mostrar para vocês a cobertura de teste, que já vem habilitada aqui no Nest, que é uma funcionalidade do Jest, na verdade. E vocês vão ver que massa que é isso e eu vou começar por aí para mostrar algumas coisinhas para vocês. Então, deu de papo, vamos lá, vamos codar, bora! Beleza, gente, aqui a gente está com o mesmo projeto do nosso último vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funcionam e de onde é que vem o teste. E aí observem aqui, ó, no package.json, que tem alguns scripts que já vêm com o Nest. E um dos scripts, ou melhor, uns dos scripts, são de teste. Então eu posso dar um npm run test para rodar os testes da aplicação, ou um teste cov, que o cov vem de coverage, que vai também gerar um diretório com dados de cobertura de teste da nossa aplicação. E eu vou rodar este carinha aqui para vocês observarem e a gente começar a tratar algumas coisas. Observem, quando eu der um npm run test cov, observem. Eu não vou rodar isso aqui dentro do Docker para que a gente tenha mais velocidade, mais agilidade nos nossos testes, tá? Então observem. Aqui, primeira execução, ele vai demorar relativamente bastante, porque vai dar timeout nos nossos testes. Tá? Então, ele rodou um teste, ele passou, que foi o app.controller.spec. São arquivos que já são gerados automaticamente. Tá? E aí, se a gente entrar aqui, ó, e buscar para olhar, o que nós temos aqui? Nós temos no app.resolver.spec um teste. Nós temos
no app-service.spec outros testes, mas são a forma com que os arquivos de testes são gerados por default no Nest. A gente não fez nada disso aqui. Acho que vocês têm isso claro em mente. Então, basicamente, ele vem com um start do projeto, um start dos nossos testes. E aqui embaixo, ó, observem que quando executou o nosso teste, ele, obviamente, ele nos traz as respostas, né, de testes que passaram, testes que falharam. Ele diz, o App Controller passou, o User Service Spec não passou, falhou. Então, e é bem nesse carinha que eu tô, ó. E aí ele vai me sinalizar, ó, o Should Be Defined falhou. Esse era o nome do teste, que é este carinha aqui. Isso, naturalmente, porque quando ele gerou esse arquivo, o User Service ele não tinha nenhum atributo, vamos dizer assim. E quando ele passou a ser alterado, naturalmente, ele mudou a estrutura e com isso esse teste deixou de passar, pelo menos dessa forma inicial que ele foi gerado. A gente vai ter que ajustar ele. Tá? Aqui ele continua dizendo os detalhes, de onde é que foi o erro, enfim, o User Resolver também não passou. E aqui ele nos traz os dados de cobertura de teste. Isso aqui é muito massa. E aqui tá legal, mas ele vai ficar mais legal ainda. Onde é que a gente vai trabalhar hoje? Eu disse para vocês que a gente vai trabalhar teste unitário. Teste unitário, cara, na Resolver, hoje a gente não tem muito por que fazer, tá? E muita gente acaba fazendo isso só na Service, pelo menos num primeiro momento. Então a gente vai trabalhar focado nessa Service aqui. Até apaguei o teste da Resolver ali, para que a gente não se enrede com as linhas. Aqui, beleza, o que eu tenho de dados? User Service, os percentuais de cobertura de teste. Então, quantas linhas estão sendo cobertas, quantas funções, quantas branches. As branches são ifs, são ramificações mesmo de código, né? Que a gente tem. Se eu tenho 5 ifs, se eu tenho 10 ifs, quantos deles estão sendo cobertos? E aqui ele me diz linhas, ó. Da linha 12 até a linha 58 não tem cobertura alguma. Vocês conseguem ver isso de forma mais visual. Quando a gente executou o teste, nós não tínhamos esse diretório aqui, ó. E quando eu rodei com o "-cov" lá, ele criou essa pastinha coverage aqui. E dentro dela, eu tenho esse index.html. Eu vou copiar o caminho dele e eu vou abrir aqui no navegador para nós. Quando eu abro, eu consigo ver a análise da nossa cobertura de teste. E, qual foi o módulo que nós trabalhamos? O User. Do módulo User, o que eu tenho? Eu tenho o Entity, eu tenho o Resolver e eu tenho a Service. Service é quem está pior, né? Está com 25% de cobertura, alcançando 19% das linhas. O número de condicionais coberto é 0. Isso está nos dizendo que tem 6 condicionais, certo? Quantas funções, enfim, toda a análise. E se eu entrar no User Service, que é onde a gente vai trabalhar, ele me marca aqui, em vermelho, tudo que não foi executado nenhuma vez. Então, nenhuma vez o find ao user foi executado por algum teste. E aqui ele vai marcando 2 testes, ou melhor, 2 vezes esse import aconteceu durante a execução de um teste. Então ele vai contando também quantas vezes cada linha dessas foi testada. E aí a gente vai objetivar uma cobertura de teste beirando 100% desse arquivo. Esse é o nosso grande propósito aqui. Se tivermos uma aplicação com 100% de cobertura de teste, não é ainda 100% de segurança
Porque não quer dizer que a gente testou todas as situações, mas que a gente tem pelo menos um teste que passa naquela função, que testa aquela chamada, já é um bom começo. Então a gente vai trabalhar na aula de hoje para eliminar esses pontos aqui e conseguirmos ter uma cobertura de teste quase que, ou quem sabe, 100%. Certo? Então, vindo para o nosso código de volta, nós precisamos trabalhar em cima deste carinha. Esse aqui é o nosso arquivo, ele já vem com algumas importações de teste. Então já vem o teste module, e aqui ele traz algumas configurações. Eu não vou entrar pelo menos não pretendia, em tantos detalhes de teste, até porque eu tenho outros vídeos gravados que abordam com mais calma o tema, tá? Mas basicamente, nós temos um describe. Nesse describe eu consigo, ele é um guarda-chuva para testes. Então uma forma de eu modularizar partes do teste, então eu posso criar um describe, aqui no caso, ó, describe user service. Então aqui dentro desse, embaixo desse guarda-chuva, vamos chamar assim, eu vou colocar todos os testes referentes a user service. Isso vai nos ajudar a identificar melhor na sequência aonde a gente está tendo problema. Vocês vão ver agora, conforme a gente for criando, que eu vou criar um describe para cada funcionalidade que nós temos lá na nossa service. Eu vou até abrir ela aqui do lado, já que a gente tem espaço em tela para isso. Eu vou deixar ela aberta aqui e eu vou ter um describe para busca de usuários, outro para listagem, melhor dizendo, outro para busca, outro para criação, e dentro de cada um desses itens eu vou ter 1, 2, 3, 4 testes. E assim a gente vai incrementando a nossa cobertura. Tá? Neste carinha aqui, o que ele está fazendo? Bom, ele está criando uma service, ele está montando no before it o nosso módulo de teste, e nesse módulo de teste, a gente já vai observar aqui o principal motivo dele estar quebrando, né? Quando a gente executou aqui, ele disse que esse teste ele falhou. Por que ele falhou? Porque nós temos agora um user repository. Este user repository, ele precisa estar identificado aqui dentro. E como que ele vai estar identificado aqui dentro? Eu vou fazer o seguinte, ó. Assim, bom, eu tenho nos meus providers o user service, e o user service eu vou sinalizar aqui, ó, entre chaves, o que ele tem. Então, assim, ó, aqui dentro eu tenho um provide, e aqui a gente vai trabalhar com os mocks. Então, lembram que eu falei para vocês agora há pouco de que um teste ele não poderia ser influenciado por algum fator externo que não tivesse disponível ou que fosse alterado, como o caso do ViaCep da vida ou o meu banco de dados? Aqui a gente está exatamente na situação do ou o meu banco de dados. Eu estou testando a minha service. Isso aqui é teste unitário. O teste unitário ele está dizendo que nós queremos testar as unidades. As unidades, aqui, elas estão focadas no serviço. E o serviço, ele independe se o nosso repository está online, se o meu banco está disponível, se ele está provendo dados ou não. Então não nos interessa isso. Então a gente vai mocar esse banco. E vai fazer sentido para vocês daqui um pouquinho. Tá? O que a gente vai ter que fazer aqui agora é definir o provide pegando um get repository token. Observem que ele já foi importado lá do nest.js/type-rm. Até porque aqui a gente está injetando um repository user que a gente nem tem uma classe repository. Nós estamos usando isso daqui direto do que é provido pelo próprio type-rm.
Então nós não temos uma repository porque não tivemos necessidade ainda. Eu vou pegar um repository e vou definir o tipo dele aqui. Eu vou dizer que ele é do tipo usuário, certo? Então ele está vindo lá do users/user.entity, que é este carinha aqui. Feito isso daqui, nós vamos definir um nome para o nosso mock. E eu vou dizer assim, ó, useValue. O nosso mock, cara, posso chamar só de mock, posso chamar de repository, posso chamar de mock repository. Acho que mock repository vai fazer sentido para que a gente vá sempre lembrando que isso aqui é um repositório mockado que nós temos. Agora, onde é que a gente vai definir os valores para este mock aqui? Olha só, o que a gente vai fazer aqui, ó. O que esse cara tem que representar? Eu já vi diversas vezes o pessoal que não quer usar libs de mock e criar um repository mockado. Aí o que eles fazem? Eles criam uma nova classe e em vez dela conectar com um banco, ela usa um array. E aí não vai ter essa dependência do banco de dados. E aí fica usando um array e tem que se implementar todos os métodos. Então eu tenho find one, eu tenho find, eu tenho save, eu tenho create. Tudo isso lidando com array. Só que, cara, a gente acaba criando um arquivo novo, tem que implementar a lógica dele representando a mesma lógica do repository. É um trabalho bem braçal, que a gente não precisa fazer. E o mock vai fazer isso para nós. E aí eu vou fazer assim, ó, const, vou definir um mock repository, que é quem eu estou citando lá embaixo, e eu vou definir aqui tudo que eu tenho do repository que eu quero mocar. Mocar é trabalhar com dados fakes dele, basicamente isso. Então eu vou dizer assim, quais são os métodos, as funções do repository que eu quero usar? Bom, eu posso fazer uma análise do meu user service e eu vou ver todas as vezes que eu estou chamando esse cara aqui, ó, e eu vou identificar os métodos que são chamados. Eu vou ter que mocar todos eles, porque todos eles eu vou usar nos meus testes porque eu quero ter 100% de cobertura. Se a gente esquecer de algum, a gente vai ir adicionando na sequência, não tem problema. Mas para vocês entenderem da onde e por que eles virão para cá. Então eu já consigo enxergar ali que eu tenho o find, e aí eu vou definir assim, ó, find, é só o nome do método, tá? Find, e eu vou dizer que o find é um jest.fn. Só estou definindo que ele é uma função, ó, creates a mock function. Então estou criando uma função mocada. Eu não vou definir ainda o que ela retorna nem nada do tipo. Eu só vou definir o que ela é e qual o nome dela. Então eu tenho o find, eu já consigo ver ali o find one. Vou fazer isso também para ele. Ó, eu tenho o create, vou criar ele aqui também. Opa, tô tacando ponto e vírgula aqui. O create, consigo identificar o save, aqui, create, save, o que mais? Create, save, create, update, então vamos lá, update, quem mais? Delete, tem mais alguém, será? Aparentemente não. Update, delete, acho que está todo mundo aqui. Essa importaçãozinha aqui, por algum motivo, ela veio errado. Estranho. Users. Que ratiosfera, né? Aqui. Aqui. Certo? Está corrigido. Não sei por que ela importou errado. Bueno. Aqui já temos ajustado o nosso provider. Já temos o nosso mock repository definido.
E podemos fazer um testezinho, vamos ver se isso aqui corrigiu este nosso teste. Aqui eu estou executando sempre com cov. Vocês podem executar normal, sem o cov ali, só para ter o resultado na suíte, tá? Tá rodando o primeiro teste. Ó, ele rodou e passou nos 2 testes. Eu posso ir sempre acompanhando aqui se mudou alguma coisa no status dos nossos testes. Ó, aumentou um pouquinho a cobertura, ele já conseguiu testar a injeção aqui do nosso repository. Beleza, acho que isso aqui era o que nós tínhamos de mais chato, que era ajuste no nosso módulo de teste. E agora a gente passa a pensar nos testes. E aí, claro que existem diferentes metodologias, aqui a gente já está com a classe implementada, então eu vou ir olhando para o que eu tenho que desenvolver aqui. Os nossos services, eles são bem simples, não existe grandes complexidades, mas vai dar para a gente validar e criar umas experiências legais aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho, até para galera que já trabalhou um pouquinho com teste vai tirar isso de letra, mas o before each ele está definindo que isso daqui vai executar antes de cada teste. Então, se eu criar 15 testes, isso aqui vai executar 15 vezes, tá? Eu tenho ainda um before all que executa antes de tudo. Daqui a pouco a gente vai fazer umas modificações e vai usar ele. Depois aqui, gente, eu tenho assim, ó, before each. Depois eu tenho isso está dentro de um describe, né? Describe user service, it. Então, isso deveria ser definido. Então tem várias formas de escrever teste, eu não vou entrar em detalhes sobre elas para a gente não perder tempo demais. Vocês podem assistir nos outros materiais que eu tenho, que aí eu abordo isso com mais calma. Mas beleza, a gente não vai se envolver muito com esse daqui. Esses primeiros aqui, isso aqui é relativamente complexo de enxergar e talvez seja difícil de entender num primeiro momento, mas vai fazer todo sentido agora, tá? Eu posso criar testes através do nome teste, tá? Mas é sempre sugerido que a gente consiga criar testes com leitura fluida ao ponto de qualquer pessoa consiga, ao ler o nosso teste, entender o propósito dele. Então, não é obrigado a usar o which, eu posso usar o teste, não é obrigado a usar o describe, é só para organizar. A gente vai minimamente organizar seguindo essa mesma estrutura que o Nest está nos sugerindo aqui, ou Jest mais especificamente. Então, vou colocar assim, ó, describe. Describe. Eu vou definir aqui referente a que é esse teste. Eu vou dizer que esse teste ele é referente ao find. Só, observem que lá em cima ele botou dentro do user service, que é o nome do nosso arquivo aqui, né? O nome do nosso serviço. Então vou colocar aqui, ó, describe find all users. Tá? Então aqui eu vou tratar todos os testes referentes a find all user, certo? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10 testes. Perfeito? Bueno, vou sempre sinalizar assim o início dos nossos testes. Ó. Aqui dentro eu vou codar tudo referente a testes de find all users. Se olharmos a nossa função, ela é extremamente simples, né? Ela simplesmente faz uma busca, um find lá no nosso repository e retorna. Ele não vai fazer validação nenhuma, ao contrário das próximas aqui. Então, provavelmente a gente tenha um único teste. Posso deixar assim, describe find all users, ou list all users, como que vocês julgarem mais interessante. E aí eu vou botar assim, ó,
it, então isso, e eu vou definir um nome para o meu teste, aqui sim é o teste, tá? Aquilo ali, o describe é só o rótulo. It. Qual nome eu posso dar para o meu teste? Normalmente se trabalha com nomes com should ou should not, então deve ou não deve fazer determinada coisa. Então vamos seguir esse padrãozinho aí, vamos botar assim, ó. Should be list all users. Então, assim, ó, deve listar todos os usuários. Vou seguir no mesmo padrãozinho, sempre assim, vocês vão usar os testes de vocês, tá? Dentro das chaves agora, a gente vai propriamente codificar o nosso teste. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso simular essa ação de find all users. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar usuários, e aí a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó, a gente tem um módulo de usuários, aqui a gente pode criar, então, deixa eu tirar esse carinha daqui, olha só, a gente tem o módulo user, eu vou criar aqui, é uma boa prática, quando a gente vai criar arquivos ou até mesmo módulos que sejam compartilhados, organizado em um outro diretório, que aí vocês podem chamar de common ou shared, que eu vou chamar de common, tá? Coisas que são comuns a todos os outros módulos. E aqui dentro eu vou criar uma pastinha teste, e dentro dessa pasta teste eu vou criar um arquivo que vai ser só um útil que a gente vai utilizar, ó, fazer assim, ó, teste útil. Então, preciso criar um usuário. Preciso pegar um usuário válido. Vou usar este carinha aqui, tá? Então, por hora, vou fazer só assim, export default class teste útil. O que esse carinha vai fazer? Vou deixar um método estático aqui, né? Só retomando o que significa um método estático. A gente não precisa instanciar uma classe para invocar ele, então por isso estático. Give me a valid user. Vou chamar ele assim, tá? Fica bem claro o propósito desse método. O que ele nos retorna? Um usuário. Alguma coisa está cagada no nossa importação. Beleza. Então, estou dizendo que ele me retorna um usuário. E agora eu vou só dizer o que ele faz. Então, basicamente, eu vou construir um usuário aqui. Certo? Vou fazer um user.email, vou dizer que ele tem um valid@email.com. É uma prática bastante comum também usar nomes que associem ao o que ele representa, então é um valid@email, então representa um e-mail válido. Um name, poderia botar a valid name, mas aqui eu vou botar um nome mesmo, vou botar o meu nome. Tá? User.id, eu vou dizer que o ID ele vai ser 1. Não vou tratar com o ID nem nada do tipo. Não vem ao caso por hora. Tá? Então, basicamente, eu tenho aqui definido o meu usuário e eu vou dizer que eu retorno ele. Está populado, então agora eu vou retornar
o meu usuário. Certo? Basicamente é isso que eu quero da nossa teste útil. Agora, vamos voltar para o nosso user service. E no meu teste aqui, should be list all users, eu quero pegar um usuário válido. Então vou dizer assim, const user recebe. Eu vou chamar lá o nosso teste útil, ponto, give me a valid user. Ok, aqui eu sei que eu tenho um usuário válido, que não vai me dar problema no teste. O que eu preciso? Cara, isso aqui é um teste que vai validar a funcionalidade de listar vários usuários, todos que estão no banco. Estou pegando um usuário válido, agora a gente entra naquela situação de eu preciso buscar do banco, mas eu não quero usar banco. Então eu vou mocar o resultado da busca no banco. Ó, se eu pegar aqui, ó, o que eu faço com o user repository? Eu dou um find, mas eu não estou preocupado se esse find está funcionando. E eu, de fato eu sei que ele funciona. Eu estou usando lá o do TypeORM. Então eu não quero testar nada disso aqui. Então vou dizer assim, ó, mock repository.find. Ó, eu estou chamando o que a gente definiu aqui em cima, ó, a função find. E eu vou dizer assim, o meu mock repository.find, e aí quando eu dou um ponto, eu tenho algumas funções que eu posso utilizar. A principal dela é a mock return value. Mock return value. E agora eu vou dizer, bom, quando o meu teste, quando estiver executando e ele chamar o find, o que é para fazer? Não é para fazer o find lá no banco. Ele é para simplesmente retornar o que eu mandar ele retornar aqui. Então, independente do que acontecer, quando chamar o find, o que vai retornar, então eu estou dizendo assim, ó, faz de conta que lá no meu banco tem dois usuários iguais, não tem problema. Tá? Então, esses dois carinhas aqui, certo? Isso ainda pode parecer meio estranho num primeiro momento. Mas relaxem que vai fazer sentido se ainda não fez. Tá? Então eu estou dizendo assim, ó, quando o meu teste estiver rodando e o meu service for chamar o find, é isso que é para retornar, certo? É como se fosse um middleware que está interceptando lá a chamada do find e retornando isso daqui, saca? Então aqui, beleza. Agora o que eu vou fazer é, preparei o ambiente, agora eu vou fazer assim, ó, const users, e aqui vem o que eu quero testar de fato. E aí eu quero testar assim, ó, service, ponto, qual o método que eu vou testar? O find all users, primeiro lá, certo? Assim que eu chamo ele, beleza? Quando eu pego este carinha aqui, eu vejo que ele retorna uma promise. Então, eu vou ter que usar um await aqui e vou adicionar um async no meu teste, tá? Essa prática vocês vão fazer praticamente em todos os testes, se não todos, acho que em todos os testes que nós temos aqui na service. Tá? Então adicionei o async await porque retorna uma promise. Tá aqui nosso users, e agora sim vem o nosso teste. Até então a gente não gerou teste, a gente só está montando o cenário do teste. Agora sim eu vou passar a testar. E aí eu vou usar a chamada do expect. Isso tá tudo na documentação do Jest, tá? Acho que vale a consulta e a pesquisa se vocês não conhecem. Então vou fazer assim, ó, expect. Agora aqui eu vou dizer assim, ó, ele já me diz a atual, né, o que eu espero, o que eu vou testar. Atual que eu quero testar é o users. Eu vou verificar o que acontece com esse users. E aí
eu passo a definir o cenário, como eu consigo validar se o find users está se comportando adequadamente. Às vezes é meio estranho pensar nessas coisas, tá? Mas é questão de prática. Então, eu estou dizendo que o find ele vai retornar 2 usuários e o que eu posso testar é se, de fato, o meu find all users ele retorna 2 usuários. Se eu tenho 2 usuários no banco, que é o que eu estou dizendo aqui, o meu users ele tem que ter 2 objetos. Então esse pode ser o meu teste. Porque eu poderia estar com algum problema dentro do meu método e ele não está retornando os objetos do banco. E é isso que eu vou verificar aqui. Vou dizer, ó, expect users, ponto, e eu tenho cara, tem muita forma de testar isso aqui, tá? E aí vai da criatividade de vocês, vai de vocês avaliarem na documentação, vocês podem fazer os testes de maneiras diferentes e chegar no mesmo resultado, tá? Às vezes só para escrever com uma sintaxe diferente. Eu vou dizer assim, ó, expect, então assim, olha só, aqui eu estou descrevendo testes de find all users, isso deve listar todos os usuários, espera-se que usuários tenha o tamanho, e aqui eu vou dizer qual é o tamanho. Eu estou verificando qual é o tamanho do array de users. Só isso. E aí eu posso colocar mais testes que me ajudem a me certificar de que as coisas estão acontecendo. Beleza, aqui eu já estou testando do retorno, e é muito legal também nós termos testes que validam se os métodos que nós estamos mocando, eles realmente foram chamados lá dentro, e se foram chamados quantas vezes nós queríamos. Então vou dizer assim, ó, expect mock repository ponto find. Então quem é que eu quero testar? Eu quero testar o mock repository ponto find, que é o cara que eu moquei daqui, moquei aqui, simulando esse cara aqui. E eu vou dizer assim, ó, eu quero saber se este cara foi chamado a to have been called times. Então, quantas vezes? Aqui eu posso dizer, bom, cara, de acordo com o que é esperado, é que ele tenha sido chamado uma única vez. Certo? Se eu botar algo diferente aqui, ó, vou botar aqui, ó, 8. Esperado que ele tenha sido chamado 8 vezes. E eu vou executar nosso teste novamente. Vamos ver o que acontece com esse carinha aqui. A gente pode ver, ó, deu crepe. Deu crepe, vamos ver o que. Ó, na verdade ele não chegou no nosso teste, ó. Ele se perdeu na importação do teste útil. E a gente vai ter que fazer um ajustezinho aqui, que o auto-import nos deixou na mão. Então assim, ó, ponto barra, ponto, barra. Vou tirar o src e deu. Acho que é isso. Vamos ver. Passou no primeiro. Ó, vamos ver o que ele tretou conosco. Ó. Olha só. Ele disse assim, ó, o primeiro passou. Depois, o find all users, no should be list all users, olha o que ele organizou, né? Ele pegou lá os nossos describes até chegar no nosso it. E aí ele disse assim, ó, expected number of calls, 8, mas o que foi recebido foi 1. Porque é, na verdade, o certo, né? É que ele já está marcando para mim aonde que foi o erro, ó, para que eu possa ajustar. E na verdade, ó, quantas vezes eu espero que o find tenha sido chamado aqui? Eu espero que ele tenha sido chamado apenas uma. A gente fez com que o teste falhasse propositalmente.
Eu vou reexecutar. A gente vai verificar agora. E a expectativa é que o teste passe. Passou o primeiro, que já tinha passado. Olha só, já rodou o segundo, passou tudo, né? Todos os testes que eu executei, passaram. Então agora tá ok. Aqui ele vai me trazendo esse relatóriozinho, certo? Posso ir sempre acompanhando aqui, ó. Ó, aqui ele estava não coberto, ó. Então é comum os times trabalharem com metas de cobertura de teste. A gente precisa ter uma cobertura de teste de tantos %. E aí é aqui que a gente vai trabalhar com esses valores. Ó. Agora tem uma cobertura aqui que está executando uma vez este find e uma vez retornando os usuários. Ok. 2 vezes ele está criando este carinha aqui. Vai fazer alguns ajustes na sequência, mas eu ainda não. E vamos voltar para o nosso código então. Matamos o primeiro describe aqui, que atingiria o find all users. Temos uma cobertura total dessa nossa pequena função. Vou fazer ainda com um pouco mais de calma o find user by ID. E depois eu vou acelerando o processo para que a gente também não fique maratonando aqui o vídeo, tá? Então vamos fazer essa cobertura aqui agora, ó, do find user by ID. Então, na mesma pegada, tá? Vou criar um novo describe. Nesse aqui, como a gente tem algumas branches ali, nós temos alguns condicionais dentro do nosso código, nós vamos ter que criar mais de um teste para conseguir ter toda aquela cobertura. Essa função do mock, cara, vai fazer sentido para vocês, mas quando vocês começarem a botar a mão na massa e sentir as necessidades mesmo dessas coisas acontecerem, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. O principal é vocês exercitarem, trabalharem essas questões e irem pegando a manha disso, né? Beleza, vamos lá para o nosso find by user. Qual vai ser o nosso primeiro teste? Eu vou colocar como um should, no mesmo padrão do anterior, tá? Should find existing user. Então, deve encontrar um usuário existente. Existente aonde? Na nossa base de dados, que a gente vai considerar que um registro exista, então a gente vai para aquela mesma pegada de mocar. Eu disse para vocês que todas seriam assim que await. Vocês podem observar que o nosso find user by ID ele também retorna uma promise. Então vou tacar ali aqui o nosso async também. Tá. Maravilha. Acho que é isso que nós temos de corpo para o nosso teste. Agora, o que entra aqui? Eu preciso novamente de um user, né? Eu criei novamente aquele útil para que a gente não tenha que estar instanciando todas as vezes um usuário aqui. Então, vou fazer teste útil, ponto, give me a valid user. Então, isso aqui vai estar me retornando sempre um usuário válido. Se eu mudar alguma estrutura de usuário, eu só vou trocar lá no meu útil. Tá? Poderia estar criando um usuário em branco aqui, só instanciando um new user. Acredito até que funcionaria para todos esses testes que a gente precisa aqui. Só estou usando aqui para ter um objeto populado caso eu queira validar isso em mais detalhes por algum motivo, tá? Então, bueno, tá aqui o nosso user. O que a gente vai ter que mocar? A gente vai avaliar. O que eu tenho aqui? Eu estou usando um find one. Então, isso aqui eu não posso usar. Então, eu vou mocar. Vou de novo. Mock repository ponto find ponto, e aí eu vou retornar, vou mocar o retorno
do find. O que eu quero que o meu find retorne? Cara, eu quero que ele retorne o user. Eu tô fazendo um teste que deve encontrar um usuário existente. Então eu criei um usuário e estou dizendo que quando alguém fizer um find de um ID, ele retorna este usuário, certo? Na sequência, já mocamos, agora eu vou fazer a execução do serviço. Então vamos lá, service.findUserById. Vai fazer diferença se eu botar aqui ID 2, ID 3, ID 10. O que eu estou mocando lá é o ID 1. Então qualquer ID que eu colocar aqui vai dar certo. Ele vai retornar este usuário. Porque o meu teste não é se existe um usuário no banco. Eu estou considerando que existe. Então, independente do que entrar aqui, ele vai retornar. Semanticamente, para que o meu teste faça mais sentido a nível de leitura, eu vou dizer sim que eu quero buscar o ID 1. Mas entendo que não faz diferença porque está mocado e qualquer coisa que chegar aqui vai retornar user, tá? Eu vou pegar o retorno, eu vou botar aqui user found, então usuário encontrado. Quem foi? Eu vou pegar aqui. Aqui eu estou na função de montar o cenário do teste, né? Agora sim, a gente passa para o teste em si. Qual é o teste que eu quero fazer aqui? Eu quero verificar se, de fato, o meu service retornou esse usuário que é encontrado lá no banco. É isso. Então, vou fazer assim, ó, expect. Agora, o que eu vou avaliar? Então, vou dizer que eu espero que o user found, que é este cara aqui de cima, o user found, e aí, pra gente, posso só verificar se ele existe, poderia ser um teste. Cara, tem diversas formas de testar, tá? Eu vou ir mostrando algumas coisas. E um teste que eu posso fazer é assim, ó, toMathObject. Tá? Essa é uma forma. Eu quero verificar se o meu usuário, que retornou aqui, ele tem determinada parte, se o que eu entrego para ele faz parte do objeto que está aqui. Então, toMathObject, aí eu posso passar partes que eu sei que deveria ter. E aí eu poderia dizer assim, ó, name, por exemplo, né, que é um dos campos do meu usuário. Poderia colocar aqui Ângelo Luz. O problema é que se por algum motivo eu ou alguém for lá e altere o meu valid user lá, cara, vai cascatear problemas aqui. Então, para que isso aqui não fique zebrado, eu vou fazer assim, ó, bom, o user que veio lá no valid user, .name. Beleza, se trocarem lá, vai continuar válido aqui. Eu estou vendo se o que retornou lá no meu findUserById ainda faz sentido com o que eu esperava que retornasse, que é o que está dentro de user.name. Tá? É um teste. Seguindo aquela mecânica que a gente estava falando de especificar também, ó, se de fato chamou a função que nós queríamos, e aí eu vou dizer, ó, espero também que o find one tenha sido chamado, ó, to have call times, também uma única vez. É uma única chamada que eu tenho dele dentro do meu da minha função findUserById. E com isso eu posso
mandar executar o nosso teste de novo. E antes, enquanto ele vai executando, a gente pode ir pensando que, bom, considerando que isso funcione, que pode acontecer algo diferente, qual é a minha expectativa aqui? Eu estou testando o cenário que eu faço uma busca, este usuário existe, e então aqui ele não vai entrar nesse if, mas ele vai retornar um usuário. Então a minha cobertura de teste aqui, ela vai incrementando, ó, olha só, ó, else path not taken. Então ele não pegou e ele até me deu um erro aqui no nosso teste, ó, to math object. E aí nós vamos ver o que, ó, nome Ângelo Luz. Nome, ficou nome aqui. Falei name, escrevi nome por algum motivo. E aí já tem mais um detalhe, ó. Aproveitando aqui, ó, que eu vi ali que ele retornou uma promise, faltou o await aqui, ó. Então ele também não iria funcionar porque eu esqueci disso. Agora sim, agora ele vai retornar direitinho o nosso usuário. Olha só, gente. Zebrou de novo essa bagaça. Vamos ver aqui. Ó, ele retornou um user not found. Cara, olha só. Não sei se eu tô ficando louco, mas aqui, ó, eu tô usando um find one e eu moquei o find. Tem que mocar o find one para retornar o user. Então ele me deu erro no retorno. Eu vou de novo executar este carinha. E se não brilhar agora, eu entrego os tacos. Aí. Finalmente, agora tudo certinho. Acho que é importante deixar esses caminhos para vocês enxergarem os possíveis erros que vocês podem cometer ao mocar errado, ao fazer chamadas erradas, esquecer o await. São coisas que vão e podem acontecer, ou melhor, que podem e vão acontecer ao longo dos desenvolvimentos de vocês. Se eu voltar aqui agora e vou atualizar esse cara, olha só, ele passou em tudo, só ainda não entrou dentro desse if. Então eu preciso desenvolver um teste que entre nesse if. Essa é a minha próxima missão. Vamos lá. Então ainda dentro do describe find user by id, eu vou especificar agora um outro caso de teste. Então, eu estou dizendo que fiz o teste de encontrar um usuário existente, e agora eu vou fazer um que é assim, ó, chama assim de should return a exception when does not find a user. Certo? Acho que assim tá bonitão. Bueno? Vamos lá, sync ou async, para quem preferir. Bueno. Aumentar um pouquinho de espaço aqui para nós. O que nós vamos ter aqui dentro? Podemos seguir no mesmo padrão de pegar um usuário válido, tá? Const user. Cara, vou fazer assim, ó. Preguiça. Vamos lá. Aqui. Criado um usuário válido. Notem que os cenários começam a se repetir, né? O que eu vou mocar agora? Eu vou mocar, ó, eu vou para o teste de cair nesse if. Né? Então eu vou ter que mocar o find one de novo, né? Porque eu vou continuar chamando o find user by id. Então eu vou pegar este carinha aqui e vou mocar ele, só que eu não vou mocar ele da mesma forma. Porque agora eu quero validar o comportamento do meu sistema quando o retorno do meu banco for de que não encontrou um usuário. Então eu posso colocar aqui, ó, retornou um null.
tá? Retornou um null, não encontrou. Beleza? Agora, eu posso repetir a chamada anterior. Vou dizer assim, ó, user found, await service, posso manter o find user by ID, vou botar um usuário inválido, um ID inválido só por questões semânticas. Eu já expliquei para vocês que não faz diferença. E agora a gente vai tratar o expect. E cara, tem também diversas formas de tratar isso. Vocês podem fazer um try catch, vocês podem dizer que esperam uma rejeição aqui. Cara, vocês podem pegar só o catch a partir do expect. Tem diversas formas e vocês provavelmente encontrem diversas formas nos estudos de vocês. Eu vou mostrar uma forma aqui, depois talvez em outras partes eu mostre outros formatos, mas aqui tem um detalhe, e aí eu vou ter que fazer um ajuste. Olha só, o que eu fiz aqui, ó? Eu botei o find user by ID. Só que de fato, eu estou dizendo o seguinte: quando alguém der um find user by ID, isso gera uma exceção. Ó. Então, quando entrar um usuário inválido aqui, que vai cair nesse if aqui, um null, que não retornou nada, ele gera uma exception. Como é que eu faço para pegar isso aqui? No user found, ele não vai chegar aqui porque gerou uma exception. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a chamada da função service dentro do próprio expect. Então, em vez de pegar o retorno, eu já vou botar essa chamada aqui dentro. Sacaram? E aí, com isso aqui dentro, eu vou dizer que eu espero que isso seja rejeitado. E a rejeição disso seja uma instância, ó, rejects.toBeInstanceOf, e eu vou dizer agora aqui dentro, eu espero que aquilo ali seja rejeitado com uma instância de not found. Então, vou tacar esse cara para cá para dentro, certo? Ó, not found exception. Já é. Certo? Captaram? Espero que sim. Ó, não tem muito mistério, é só o detalhe de botar a chamada dentro do próprio expect. Certo? Então, na real, a gente nem tem essa chamada desse usuário. Ó. Já fazendo uma refatoração aqui, é isso. Porque é nulo, né? Então, não tem um usuário aqui. Eu já digo que o esperado na chamada é que seja uma instância de not found exception. Ainda, seguindo o nosso padrão, eu vou tacar ali um expect mock repository ponto find one, e agora eu posso copiar daqui, ó, ganhar um pouquinho de tempo, porque é o mesmo teste. Então eu espero que tenha sido chamado uma vez. Agora eu acho que nós teremos uma situação para tratar aqui. Acho que esse será o ponto. Vamos ver. Rodando o nosso teste. Ó, vamos ver se o erro que aconteceu é o esperado ou nós temos alguma surpresa. User not found. Acho que aqui, se eu tacar esse awaiting aqui, eu não tenho o retorno da exception no meu expect. Aí eu teria que pegar o conteúdo. Vamos ver se é isso mesmo. Era isso mesmo. Ó. Então ó, vamos avaliar aqui. Beleza, tudo feito. Passado em todos os testes. Vamos dar uma olhada na nossa cobertura. Temos aqui alguns detalhes que talvez possamos dar uma melhorada. Ele mostra aqui, chamou esse aqui duas vezes, foram 2 testes. Aí ele mostra claramente que um entrou no if e o outro não. 4 vezes ele chamou esse
esse repository. Talvez pudéssemos melhorar, e até para vocês conhecerem mais um detalhe. Ó, quando eu uso o before it, ele está reexecutando isso aqui em cada teste que executa da aplicação. Se eu quiser que isso execute uma vez só, eu uso um before all. Então, cuidem. A gente vai ter uma atualização naquele número de execuções desta linha aqui. Porque aí vocês vão ver que ele está usando o mesmo repository para todos os testes. Tá? É um caminho. E aí, a gente ainda não teve o problema. Mas o que e na verdade não teve o problema porque a gente está reexecutando este carinha aqui em todos os testes. Então ele está reinstanciando. Daqui a pouco o que vai acontecer é que nós tenhamos sujeira nesses nossos mocks. E aí eu posso dizer que, bom, agora vamos ver. Já executou. Se eu der um refresh, ó, isso aqui executou uma vez só, tá? Detalhes. Posso fazer coisas do tipo, eu quero um before it, certo? Mesmo padrão daquele outro ali. O que eu vou querer fazer aqui dentro? Nesse before it, eu vou pegar todos os meus mocks, ponto .create, e eu vou dar um ponto .mock reset. Ó. Dessa forma, eu garanto que os meus mocks estejam limpos em todas as execuções. Quando é que eles vão estar sujos? Provavelmente quando eu esquecer de definir o retorno dele. Aí ele pode ser que ele chegue sujo em algum lugar. Então, vou fazer assim, ó, seguir essa mesma ordem. Ó. Assim, aqui, limpa o find, aqui limpa o find one, o create está ali. Então, vamos para o save, o update e o delete. Então, aqui eu defino que antes de rodar qualquer teste, limpa todos os meus mocks, certo? Isso vai nos salvar com certeza quando nós dermos uma chupada de bala. Bueno, desse jeito a gente acabou de cobrir todos os testes de Find User by ID, chegando a 50% do nosso service coberto. Eu vou acelerar um pouquinho para que a gente não fique 2 horas de vídeo aqui, tá? Então, vamos para o Create User. Olha só. Nota que ele, como eu estou usando umas libs aqui, ele já tenta executar meus testes mesmo antes de eu rodar. E aqui ele já está me dizendo, ó, receive number of calls, 0. Por quê? Porque aqui, ó, no meu expect, eu devo ter copiado da linha errada, porque veio um find. E aí agora, ele estava com 1, ele não tinha falhado esse teste, porque o meu mock do find tinha um valor, que ele não tinha dado o mock reset. Por pura coincidência com o teste que a gente está fazendo aqui, tá? E agora quando eu dei o reset lá, em todos os testes, quando ele chegou aqui, ele já me disse, ó, receive number of calls, 0. Normal, porque nesse teste não teve nenhuma chamada no find. Com certeza, agora isso, ó, já se resolveu automaticamente, porque os meus testes estão rodando em background aqui. Certo? Tem várias libs que ajudam nessas questões. Então, posso mostrar para vocês depois. Nosso próximo aqui vai ser o Create User. Tá? Eu vou codar ele de forma mais rápida e eu vou comentar ele com vocês na sequência. Eu vou acelerar o vídeo.
Então observem que aqui o que eu fiz foi só montar o cenário inicial, pegar um usuário válido. Então meu teste é de criação de usuário. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou diminuir para cá, para a gente poder enxergar melhor. Tá? Teste de criação de usuário. Ó, o que eu retorno uma promise, então eu tento criar um usuário. Ó, create do repository é chamado, e também o save. Então eu tenho dois itens para mocar nesse teste. Então já iniciei a mocar o save e vou mocar também o create. Vou fazer assim, mock repository.create.mock return value. Ele retorna também a instância de usuário, né? Então tanto o save quanto o create vão retornar a mesma coisa. Saved user. Quem é o saved user? O await. Chamo o meu service ponto create user, passando o meu user válido lá, certo? Para então eu fazer os testes. O que eu vou fazer aqui? Expect o quê? Que o saved user, estou fazendo o teste da criação correta de um usuário, que nenhum tipo de exceção aconteça. Eu vou dizer que toMath object, então que contenha o objeto, qual? Que contenha o objeto, posso passar, agora eu vou mostrar um pouquinho diferente, contenha todo o objeto. Então o que foi salvo tem que retornar o objeto inteiro. Então aqui eu estou comparando se tudo que eu tenho aqui está aqui. Certo? Um teste. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer um expect no mock. Posso não, né? Devo fazer, para a gente manter o padrão. Ponto create, ponto... Opa, ponto não. Ponto aqui. Vou fazer o call times. Quantas vezes? Uma vez. Vou fazer o mesmo teste para o save. Vou ver se os dois foram chamados ao menos, ou melhor, exatamente uma vez. Acho que é isso que nós temos para este teste aqui. Vou deixar ele rodando e a gente vai pensando no que acontece aqui. Eu espero que isso seja superado, que não entre nesse if e também tem a cobertura da linha 36. Não sei se o teste já foi executado, ainda não. Está em execução. Mas enquanto isso, a gente pode ir pensando qual é o nosso próximo teste. Ó. Nosso próximo teste tem que entrar aqui, tem que retornar um internal server error. Certo? Vou mostrar para vocês esse usando um método um pouquinho diferente, mas saibam que a gente poderia usar exatamente como a gente fez aqui, ó, que ainda é a forma mais enxuta de testar exceções. Vamos ver se atualizou aqui, ó. Beleza, aumentamos a nossa cobertura. Falta cobrir agora do nosso create user este carinha aqui. Maravilha? Então vamos lá. Vamos criar mais um testezinho maroto aqui. Vamos para o nosso it deste cara. Então, qual vai ser o nosso teste agora? Should return a exception when doesn't create a user. Então, quando ocorrer algum tipo de erro na criação do usuário, eu quero que retorne uma exceção. É isso que eu espero que aconteça. Claro que aqui a gente já está vendo o código, mas se eu estivesse criando isso antes do código, eu estaria pensando, se acontecer aqui, eu tentar criar um usuário e acontecer um erro na criação do usuário,
eu vou criar o teste e depois eu vou criar a funcionalidade. Eu poderia fazer isso, certo? Bueno, nosso teste, vamos mocar as mesmas coisas do anterior, ou praticamente as mesmas coisas. Eu vou precisar mocar estes dois carinhas, né? Tanto o save quanto o create. O detalhe aqui é que, qual é o retorno desse mock? Cara, aqui ele pode posso até deixar criando um usuário válido, tá? Considerando que, beleza, conseguiu criar uma instância, que é o que o create faz, né? Conseguiu criar uma instância de usuário, só que quando ele salvou, quando ele tentou salvar, melhor dizendo, não deu. Ele retornou um nulo. Então é isso que a gente vai testar. Neste aqui eu vou mostrar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Sem ser o rejects lá de cima. Então, vou fazer assim, ó. Considerando que isso aqui vai executar uma chamada de service.createUser, passando o user, que é o que está chegando ali. Então, passei o user a ser criado. Isso daqui eu vou sinalizar aqui, ó, ponto catch, que eu vou capturar a exceção que vai ser gerada no create user. E eu vou dizer assim, bom, beleza, vou pegar essa exceção, certo? E aqui a gente tem algumas vantagens de teste, dependendo do que a gente quer, o quanto nós queremos entrar em detalhes desse erro, ó. E eu posso sinalizar assim, bom, eu espero que essa exceção seja uma instância, to be instance of, eu vou pegar daqui, ó, seja uma instância de internal server error, tá? Então vou importar ela, ok, isso. Mas eu posso também adicionar mais alguns testes, que eu já não teria tanta facilidade para fazer no outro formato. Assim, ó, bom, beleza. E ainda desta exception, eu posso fazer um toMathObject, ó, e eu verificar se lá dentro, olha só que bacana, posso verificar se lá dentro eu tenho uma message que é essa daqui. Aí eu entro mais a fundo no meu teste e eu consigo verificar mais detalhes. Então por isso que eu digo, nem sempre porque está com 100% de cobertura, quer dizer que vocês estão cobrindo tudo. Daqui a pouco essa mensagem é super importante. E beleza, a gente estaria cobrindo aquela linha de código, mas essa mensagem não estaria testada. Agora a gente está testando até mesmo o conteúdo desta mensagem, certo? Então aqui é uma outra forma de vocês validarem isso daqui, certo? Ainda, saindo fora deste carinha aqui, eu vou para aqueles nossos testes de sempre, mock, expect, né? Expect, mock repository, ponto, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, não perder muito tempo, vou copiar daqui de cima, porque são os mesmos, né? E o create e o save chamados uma vez. Beleza? Deixar rodando aqui. E a expectativa agora é que tenhamos a cobertura 100% do create user. Nós não temos grandes novidades no update e no delete. Poderia deixar para vocês, mas eu vou mostrar, porque sempre traz algumas coisas, então vou só acelerar parte da codificação para que seja mais veloz. Eu vou começar a descrever o primeiro teste do update user, tá? Só criei o describe. Observem que já finalizou nosso teste aqui, a gente pode até fazer um update aqui, ó, coisa linda, evoluindo,
cobertura incrementando. It. Vou identificar aqui quais são os mocks que eu tenho que fazer, ó. Eu faço chamada do create, eu faço chamada do update. Aqui vai ter um detalhezinho, vou mostrar para vocês já já. Olhem só, gente, cheguei no momento do mock do update. Se vocês observarem qual é a estratégia do update, e se vocês lembrarem lá do vídeo do Roger, ele explicou que eu dava o update, mas para retornar eu fazia um merge do usuário do banco, né? Eu criava um novo usuário usando o que veio na request e o que veio na busca do Find User by ID, certo? E aí aqui sim tem alguns detalhes, ó, porque o Find User by ID eu estou chamando aqui de cima e ele usa o Find One. Aqui embaixo eu não uso, mas aqui eu uso. Por isso eu moquei o Find One, porque quando eu chamar aqui ele vai ter que ter um retorno daqui. Então diz que o Find One retorna User. O update, o que ele tem que retornar? Seguindo a mesma ideia que nós temos aqui, ele tem que retornar os dados do usuário, lá de cima, só que com a... E aí o teste que eu vou fazer, para a gente ficar com algo mais palpável, ele vai retornar um nome atualizado. Tá? Então assim eu estou fazendo uma mescla do que eu tenho aqui com um nome atualizado. Certo? E aí eu posso definir, para a gente usar na sequência, uma variável updated user. Certo? E o updated user vai ser este carinha aqui. Esse mesmo dado aqui. Só para a gente validar algumas questões. Certo? Está definido aqui um user, um updated user, que é o dado que eu vou trocar de um usuário existente. Qual é o usuário existente? Esse aqui. Qual é a ação do update? Pegar o usuário existente e adicionar mais o que está vindo aqui. Certo? Poderia fazer assim? Poderia fazer um ponto, ponto, ponto. Não fiz de cara porque talvez não fique tão claro visivelmente, mas ó, o user e o user que está sendo atualizado, certo? Isso que eu estou mocando de ação do update. Poderia botar direto aqui o usuário já com o dado alterado. Vou deixar assim para ficar mais claro. Bueno, falta mocarmos o mock repository.create.mock return value. O que retorna deste create? Olha só, eu vou dizer que assim como o update lá, ele vai retornar o user e o mesclado com o updated user. Certo? Esse aqui foi um mockzinho mais chatinho de fazer. Para ficar bem claro, tá? Bueno, tá feito o nosso update, tá feito o nosso create, tá feito o nosso find one. Com os nossos mocks prontos, nós vamos fazer a chamada que vai disparar o nosso teste, que é a do service. Então vou fazer assim, ó, const updated. Já tem updated user lá em cima, vou botar result dessa vez. Const result user recebe await service ponto. Qual é a chamada?
update user. E vou passar para ele, ó, seguindo o que eu tenho aqui, ó, um ID. Qual vai ser o ID? Por semântica vai ser o 1, tá? Não que isso impacte no teste. 1. E o que eu vou passar para ele aqui? Cara, eu vou passar o user, que eu tinha lá, estou seguindo a ideia do método. É o ID e o dado a ser alterado. Vou passar o objeto inteiro aqui. Então vou passar o user, vou passar o name aqui, tá? Nome atualizado. Beleza? Tá aqui uma forma, e agora eu montei todo o cenário, tanto de mock quanto de execução. Eu preciso somente agora fazer os testes. Então vou dizer assim, expect result user to math object. Então vou dizer que eu espero que no result user esteja esteja contido lá dentro este carinha aqui, o dado atualizado, o updated user. Beleza, é uma forma de validar isso. No mais, eu posso fazer os testezinhos de sempre, mock repository.create, que foi usado quantas vezes? Foi usado uma vez. Então, to be called times uma. Vou copiar esse cara aqui e vou dizer que os outros dois, o find one e o update, também precisam ter sido chamados uma vez. Então montei todo o cenário, montei 4 testes e agora a gente pode ver o que retorna desses carinhas aqui. Certo? Esse aqui acabou ficando um teste mais extenso, que é a cobertura de atualização do usuário. Notem que a gente não precisa validar o user saved, se vai crashar aqui, porque ele vai chamar o find user by ID. Cara, porque isso já foi coberto em outro teste. Então, tá tranquilo. Eu vou focar na funcionalidade de atualização do usuário. Eu vou voltar aqui, vou olhar e conseguir uma cobertura total do update user. Então, falta pouco. É o nossa última entrada. Agora a gente tem que validar quando conseguir e quando não conseguir deletar um usuário. E aí são os nossos últimos testes. Beleza? Vamos cair fora deste. Aqui, gente, então criei o describe, delete user, vamos dar uma analisada aqui, é bem simples o delete de user. Então criei um usuário válido, vou mocar agora o que eu espero da chamada do delete user, e aí vou dizer que eu espero que venha um usuário, tá? Então, que retorne o usuário que foi deletado. E vou mocar também o find, que observem que eu acabo no delete, como eu chamo aqui também, ó, o find user by ID, que é aquela função lá de cima, eu preciso mocar o find one, no mesmo caso do update user. Então vou mocar o find one aqui também. E eu vou dizer que o find one precisa também me retornar o user. E agora a gente vai fazer assim, ó, const deleted
user. E eu vou, de novo, chamar o service. Quem que eu vou acionar? O delete user. Deste delete user, vou passar o ID, que é o que a minha função prevê, e eu vou dizer o que eu espero. Eu espero que o deleted user, posso colocar simplesmente um deleted user.toBe true. Porque é o retorno que eu tenho aqui, ó. Se ele conseguir deletar, retorna true. Então beleza, então o que eu espero de retorno da chamada do delete, o delete user é um true quando ele conseguir. Então como aqui eu estou trabalhando com situações válidas, é isso que eu espero. Vou dizer, eu preciso do find one, então vou pegar esse carinha aqui. Então espero que ele tenha sido chamado uma vez e espero também que o delete tenha sido chamado uma vez. Beleza? Acho que aqui a gente mata esse describe, esse primeiro caso de delete, né? Eu já vou direto para o segundo caso, que acho que vocês já conseguem visualizar que, como eu tenho uma branch aqui, né, um if, eu preciso cobrir ele também. E aí, cara, o que eu posso fazer aqui para a gente ganhar tempo? Bom, vamos definir a nossa mensagem, e até a mensagem eu vou copiar. Eu vou colocar assim, ó, should not delete a inexistente user, certo? Async, aqui, beleza. E agora, ó, a gente pode ver que deu zebra aqui, ó. Ele não retornou nada. Agora a gente já avalia, mas, bom, não. Agora na sequência a gente já avalia. Vou pegar este carinha aqui e eu vou reutilizar aqui. Perfeito? Só que aqui, o que eu vou considerar? Quando o delete for chamado, o retorno é null. Então, não retorna nada do nulo. E aí, isso daqui faz com que eu passe a esperar um false aqui. Então, não foi possível deletar este usuário. De novo, questão semântica, eu vou botar um ID inválido. Maravilha? Vamos rodar esse cara aqui e vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, já sei, ó. Olha lá. O maldito await. Como eu não usei o await aqui, ele ainda não estava com o retorno ali. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então vamos lá, await, bonitão. Vou até interromper esse teste aqui e vou reexecutar. Se tudo der certo, a gente fecha por aqui, que vocês já devem estar enjoados da minha cara. Aí, concluída a execução do teste, bombando, bonitão, olha aí, ó, tudo aprovado, user service, já conseguimos ver aqui que tem uma cobertura 100%, vou vir aqui, F5, olha aí, ó, coisa mais linda, 100% de cobertura de teste no nosso serviço de usuário, né? Então toda a análise aqui para vocês fazerem. Só antes de finalizarmos, deixa eu mostrar mais umas coisinhas para vocês que eu já ia esquecendo que eu queria refatorar no final do nosso material. Olhem só, eu tenho mais alguns scripts aqui que a gente acabou não falando. Bom, já falamos do coverage, tem o watch, npm run test watch, que quando eu utilizo ele, eu consigo configurar o que eu quero que o Jest fique ouvindo para atualizar nas execuções dos testes. Então eu quero que ele fique ouvindo
todos os testes, eu quero que ele fique ouvindo testes que sofreram alterações. Isso pode nos ajudar no processo de agilidade de execução dos testes. Mas não é esse cara aqui que eu quero mostrar para vocês, e sim um parâmetro, outro parâmetro que nós podemos utilizar aqui, que vocês poderiam colocar direto no teste, mas para manter o nosso padrão aqui, eu vou criar um script. Que cove, rapaz. Vou criar um teste, vou chamar de ver, ou verb de verbose, vou deixar ver. E aí eu vou dizer que, quando eu chamar este script, eu quero que execute o jest agora com o parâmetro verbose, para que nós tenhamos um pouco mais de detalhes do nosso teste executado. E aí nós podemos executar assim, npm run test ver, certo? Quando eu executo este carinha aqui, vocês vão ver que nós temos uma forma diferente de ler os testes, que nos ajuda um pouco mais e já vai nos sugerir alguns refactoring em termos de legibilidade do nosso código. Ele me entrega assim, ó, agora abrindo o que antes nós enxergávamos algo do tipo find service, ou melhor, find all users, passou todos os testes. Create user, passou todos os testes. Agora ele mostra os detalhes a respeito de cada agrupamento que nós fizemos utilizando aqui no nosso teste através do describe, ó. E aí eu consigo tentar ler assim, find all users, should be list all users. Tá ok, não tá tão ruim, mas nós podemos melhorar isso, e uma forma comum de se escrever nesses describes para melhorar essa leitura pode ser assim, ó. When, então a gente vai iniciar sempre com quando, né? When, para melhorar a leitura aqui, em vez de find, eu vou botar search all users should be list all users. Então, basicamente, adicionando um when aqui em quase todos os nossos describes, já vai melhorar. Então, when search user by ID, deve acontecer determinada coisa. When create user, deve acontecer determinada coisa. E eu acho que é o update e o delete e acabou. When update user, e no nosso último describe, que é o de delete, when delete user, acho que assim tá ok. O que nós temos aqui, ó? Tem um should return a exception when doesn't create a user. Isso aqui me parece um teste que ficou fora do describe. Então vamos procurar por ele, ó. Tá aqui, ó, should return a exception. Ó, aqui nós rateamos, ou eu rateei, porque eu fechei o describe antes de inserir esse teste. Então vou colocar para baixo aqui, e agora sim ele já vai estar no escopo certo, porque esse teste ele era referente a esse describe aqui. E se nós reexecutarmos, aqui parece que deu alguma zebra, vamos ver. Acredito que seja a nossa chave, que eu devo ter colocado no lugar errado. Deixa eu ver, vamos reexecutar esse carinha. Agora sim, leitura bonitona, user service should be defined, when search all users should be list all users, when search user by ID should find a existing user. Então fica uma leitura bem agradável, onde qualquer pessoa
independente de entender de teste de software ou não, ao ler isso daqui, vai entender qual é o fluxo que fez com que alguma coisa falhasse, alguma coisa quebrasse na nossa aplicação. Beleza? E agora sim, acho que podemos encaminhar o encerramento do nosso material. Acho que deu para passar uma visão. Talvez a gente tenha prolongado um pouco demais o vídeo, mas é por uma boa causa, certo? Na sequência a gente deve trabalhar com autenticação, para depois pensarmos em algumas refatorações do nosso código e deixar ele melhor, e novas funcionalidades, trazer alguns recursos novos. Eu espero que vocês tenham curtido, espero ter convencido vocês um pouquinho a trabalhar com teste de software. Por favor, deixem a curtida de vocês, compartilhem com quem vocês acham que isso possa agregar valor, e até uma próxima. Valeu, gente. Abraço.